falar do conceito de limite para funções. É muito importante que o aluno tenha em mente a forma do gráfico de algumas funções. Algumas funções são bastante utilizadas no cálculo, como por exemplo, as funções polinomiais, as funções exponenciais, as funções logarítmicas, as funções trigonométricas. Essas funções vão ser utilizadas praticamente durante todo o curso de cálculo 1, cálculo 2 na universidade. Então é importante que o aluno que esteja estudando cálculo 1 saiba como é uma função polinomial, exponencial, logarítmica, trigonométrica, entre outras. Saiba como é o esboço do gráfico de cada uma dessas funções, porque elas vão ser utilizadas o tempo todo no cálculo, tá? Então, nesta aula, vamos falar sobre conceito de limite para funções. Aqui neste momento, vamos passar uma noção intuitiva de limites. Ainda não vamos trabalhar na definição formal. Vamos trabalhar nessa intuição, tá? Então, vamos trabalhar com 5 exemplos. A cada exemplo, vamos fazer o gráfico, os gráficos das funções e discutir ideias sobre o limite. Então, começando aqui, então temos conceito, tá? De limite para funções. Apenas vamos trabalhar com a noção intuitiva, ok? Vamos para o exemplo 1. Neste exemplo 1, vamos considerar a seguinte função. Seja y igual a 1 menos 1 sobre x. Inicialmente, antes de falar qualquer coisa sobre o limite dessa função, ou falar sobre para quais valores de x, quais os valores de y, nós precisamos falar um pouquinho sobre o domínio da função. Ou seja, quais os valores de x, quais os valores que o x pode assumir, quais são os valores permitidos para x. Tá? O domínio dessa função f é o conjunto dos números reais menos o zero. Por quê? Porque se você coloca zero aqui para x, você vai ter uma divisão por zero, o que não é permitido. Então, você pode considerar todos os números reais para x menos o elemento zero. Então, vamos começar. Vamos fazer uma tabela de valores para x e y. Na sequência, vamos fazer um gráfico. E vamos passar algumas ideias iniciais sobre limite. Então, vamos fazer aqui uma pequena tabela de valores de x e valores de y. Tá? Então, dado x, eu obtenho y, substituindo o valor de x aqui na função, tá? Substituindo na função. Então, eu não posso colocar o valor zero ali. Então, eu vou colocar alguns valores positivos e outros valores negativos e ver o que ocorre. Então, eu vou colocar alguns valores para x, como 1, 2, 3, 4, 5, tá? São alguns valores aleatórios, fui eu que escolhi esses valores. Então, substituindo 1 aqui, eu vou ter 1 menos 1 sobre 1, que vai dar 0. Substituindo 2 no lugar do x, eu tenho 1 menos meio, que vai dar meio. Substituindo 3 no lugar do x, eu tenho 1 menos 1 terço, que vai dar 2 terços. Substituindo 4 no lugar do x, eu tenho 1 menos 1 quarto, que nada mais é aqui 3 quartos. E assim por diante. Então, agora eu vou colocar os valores aqui. Aqui, para x igual a 5, eu tenho 4 sobre 5. Se eu aumentar bastante o valor de x, o que acontece com a imagem dessa minha função? Eu vou colocar um valor aqui grande. Por exemplo, 500. Faltou a linha aqui. Tá? O que acontece? Então, fica 1 menos 1 sobre 500, que nada mais é que 499 sobre 500.
E se eu aumentar mais ainda, se eu colocar um valor muito maior, por exemplo, 1000 para x, eu terei 1 menos 1 sobre 1000, que nada mais é que 999 sobre 1000. Então, eu tenho uma tendência aqui. Qual é a tendência? O que a gente pode observar aqui? Meio, esse valorzinho aqui nada mais é que meio. Esse valor 2 sobre 3 nada mais é que 0,66. 3 sobre 4 é 0,75. Vocês podem ver que a partir do zero, conforme o x aumenta, a imagem também aumenta. 4 sobre 5, eu tenho o valor aqui. Tá? Eu tenho o valor de 4 sobre 5. Então, vou preencher aqui 0,8. 499 sobre 500 e assim por diante, tá? Então, o que vocês podem perceber? Vocês podem substituir vários valores na calculadora. Isso aqui deu 998, tá? E esse aqui vai dar 0,999. Então, eu tenho uma tendência. Pode observar que ocorre uma tendência. Conforme o valor de x aumenta, o valor em y tende para 1, tá? Então, eu vou fazer agora o lado negativo. Aqui o lado negativo, eu vou fazer o mesmo esqueminha. Opa! O mesmo esquema. X, y. Então, agora eu vou colocar alguns valores negativos. Lembrando que o x nunca pode assumir o valor zero. Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu vou colocar equivalente ao de cima, menos 500 e menos 1000 e ver o que ocorre. Então, eu vou ter 1 menos 1 sobre menos 1. Então, sempre com a regrinha de sinal aqui, o x é negativo, com o menos aqui, sempre vai dar mais. Então, vai ser 1 mais a fração. Então, eu tenho 1 mais 1, que vai dar 2. 1 mais meio, 3 meios. 1 mais 1 terço, 4 terços. 1 mais 1 sobre 4, 1 mais 1 quarto, 5 sobre 4. 1 mais 1 sobre 5, 6 sobre 5. Aqui vai dar 501 sobre 500. E aqui, 1001 sobre 1000. 1001 sobre 1000, tá? Tá bom? A regrinha de sinal ali em cima. O que eu fiz? Quando x é igual, por exemplo, a menos 5, y é igual a 1 menos 1 sobre menos 5. Fazendo a regrinha de sinal aqui, menos com menos dá mais, fica 1 mais 1 quinto, que é a mesma coisa de 6 sobre 5, que é o que tá aqui, tá? Então, eu fiz isso para todos os valores de x. O que nós podemos observar aqui? Quanto vale 3 sobre 2? Vale 1,5. Quanto vale 4 sobre 3? Pode fazer na calculadora, vale 1,33. Quanto vale 5 sobre 4? 1,25. 6 sobre 5? 1,2. 501 sobre 500. Isso aqui vale 1,002. Quanto vale 1001 sobre 1000? Isso aqui é 1,001. O que a gente pode perceber? Conforme o x aumenta positivamente, a imagem tende para 1. Conforme o x diminui, aqui os x valores negativos, a imagem tende para 1 também. O que nós podemos dizer disso? Tá? Vamos começar os primeiros conceitos aqui do cálculo 1. Quando x tende, essa setinha significa tende a mais infinito, aqui, y tende a 1, ou seja, as imagens tendem a 1.
quando x tende a menos infinito, y tende a 1 também. Conforme você for aumentando o valor de x, você vai cada vez mais se aproximar de 1 na imagem, tá? Então, o que nós podemos fazer em termos de gráfico? Podemos aqui começar e fazer o nosso primeiro gráfico. Arrumar aqui a folha. Arrumar a folha. E vamos tentar fazer um esboço melhor possível do gráfico. Vamos ter aqui vertical y, horizontal abscissa, né? A horizontal, chamada de abscissa. X. É muito importante colocar os nomes nos eixos. Muito importante. Então, o que que nós temos? Nós sabemos que o nosso domínio, o valor de x, nunca poderia assumir o valor zero, tá? E nós temos uma tendência para a imagem igual a 1. Nós temos uma tendência, tá? A imagem nunca vai dar 1. A imagem nunca vai dar 1. Você pode aumentar os valores de x, você sempre vai ter um valor aqui. Você pode aumentar os valores de x, você sempre vai ter um numerador menor que o denominador. Nunca vai dar 1. Só daria 1 se eles fossem iguais. Você pode diminuir o valor de x. E você terá sempre um numerador maior do que o denominador. Nunca vai dar 1. A imagem nunca vai ser 1. A menos que fosse os dois, o numerador e o denominador igual. Então, a imagem nunca vai passar aqui. Nunca teremos imagem igual a 1. Então, eu vou colocar uma assíntota, tá? É um valor que nunca será obtido. É uma imagem que nunca acontecerá. Tá? Então, como seria esse nosso gráfico? Quando x é igual a 1, o y é igual a 0. Então, nós sabemos que o gráfico corta bem aqui. Quando x é igual a 1, o y é igual a 0. Então, nós sabemos que o gráfico passa bem por aqui. Tá? Quando x é igual a 2, nós obtivemos na tabela que o y valia meio. Então, quando x é igual a 2, o y vale meio. Então, vamos marcar aqui metade. Centímetro, tá? Aqui tá em centímetro. E o y também. Tá? Então, a nossa curva é uma curva dessa forma aqui, no esboço desse gráfico. Tendendo a 1, mas nunca chegará em 1. O mesmo fato ocorre do outro lado. O outro lado eu tenho, quando x vale menos 1, o y vale 2. Então, eu marco lá em cima, 2 unidades. Tá? Quando o x decresce, ou seja, ele vale menos 2, menos 3, aqui ó, menos 2, menos 3. As imagens, olhando lá na tabela, começam a diminuir. Vai para 1,5, 1,3, 1,2 e assim por diante. Então, esse daqui vale 1,5, tá aqui. E esse aqui vale um pouco menos, mais aqui embaixo. Então, essa nossa curva, ela tem essa cara aqui, se aproximando cada vez mais de 1. E aqui também. Por que que aqui no meio não tem nada? Por que que aqui no meio não tem nada? Porque o valor de x nunca vai ser 0. Para você marcar qualquer ponto aqui no eixo y, o x tem que valer 0. Então, nunca vai ter um ponto marcado aqui, uma imagem, tá? Nós podemos denotar, então, concluindo, denotamos que o limite da função 1 menos 1 sobre x, quando x tende a
infinito, mais infinito é 1. E quando x tende a menos infinito, também é 1. Ou seja, o que é o limite, o conceito de limite? Nós estamos dizendo com esse símbolo aqui que conforme o x aumenta positivamente para mais infinito, as imagens tendem a 1. Conforme nós diminuímos o valor de x para menos infinito, as imagens tendem a 1 também.